Fala, galera! E aí, galerinha, tudo bem? Maravilha da natureza, tranquilo e sossegado aí, tudo jóia? Espero que você esteja bem, amiguinho, espero que você esteja bem. Espero que você esteja aí no seu reduto de estudos. Espero que você esteja aí se preparando para colocar mais um tijolinho no seu caminho rumo à universidade. A galera aqui tá pra te ajudar, firmeza, moçada. Olha só, dando continuidade na eletricidade, hoje nós vamos ver uma configuração de associação de resistores denominada ponte de Wheatstone. É ponte de Wheatstone. Esse cara aqui, ó, essa ponte de Wheatstone, ela serve para nós determinarmos um resistor de valor de resistência desconhecida por meio de outros resistores conhecidos ou por meio de uma ponte de fio que eu vou falar já para vocês. Vamos lá, qual que é a jogada? Quando a gente faz uma configuração desse tipo aqui, pessoal, ó, não necessariamente é um losango assim, é porque o mais famosinho é o losango, o mais famosinho é a configuração em losango. Vamos supor que você tenha 4 resistores aqui. Aqui você tem uma bateria, não importa se ela é ideal ou não, certo? De força eletromotriz E. Aqui você tem um resistor que eu vou chamar de R1. Aqui eu vou chamar de R2. Aqui eu vou chamar de R3. E aqui eu vou chamar de R4. Belezeira? O lance é o seguinte. Vamos pegar um desses resistores e vamos considerar um reostato. O que é um reostato? É um resistor cujo a resistência você pode variar. Manja aquilo que você faz quando você aumenta ou diminui a velocidade do ventilador, ou naqueles lugares onde a gente tem lâmpadas que pode ficar menos intensa ou mais intensa. Então, você usa aquele carinha, ele pode ser chamado potenciômetro ou reostato. Eu não sei aí na sua região como que vai ser chamado, mas normalmente é assim. Fechou? Então, o lance é o seguinte, a gente manipula o valor dessa resistência até que essa corrente aqui no amperímetro seja nula. Então, se você pegar o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, na situação que nós vamos usar a ponte, que a gente diz que é uma situação da ponte equilibrada, nós vamos o amperímetro, esse fulaninho aqui, ó, medidor de corrente elétrica, vai medir uma corrente elétrica nula. Essa é a jogada. Gansua sou eu. Gansua, por que diabo a gente tem que usar a ponte equilibrada? O lance é o seguinte, pessoal, nessa situação, olha que louco, tem como demonstrar, mas eu não vou perder tempo demonstrando não. Quando a ponte está equilibrada, se nós multiplicarmos o R1 vezes o R4, vai dar a mesma coisa que a multiplicação do R2 vezes o R3. Sacou? Essa maneira de, quando a gente equilibra a ponte, permite-nos determinar uma resistência desconhecida, conhecendo as outras 3. É uma configuração muito importante que a gente chama de ponte de Wheatstone. Agora, essa gambiarra também pode ser feita de outra forma. A ideia é a mesma, só que a gente chama de ponte de fio. Na realidade, é uma ponte de Wheatstone feita com um fio. Qual que é a jogada, fofinhos? Suponha que você tem aqui um resistor não conhecido, um resistor conhecido, tá? Aqui é a bateria, força eletromotriz, bonitinha. Aqui eu tenho um resistor que eu vou chamar de R1, aqui eu tenho um resistor que eu vou chamar de R2. E aqui, olha que doido, eu vou pôr um amperímetro aqui, bonitinho, e aqui eu vou colocar tipo um cursorzinho que permite nos variar o comprimento do lado esquerdo e do lado direito. Isso se chama ponte de fio. Então, se eu chamar aqui, ó, de comprimento L1 e comprimento L2, opa, deixa eu colocar outros números para não confundir depois. Eu vou colocar aqui, ó, L3 e L4. L é o comprimento desse pedaço do fio, L3, e o L4 é o desse fio, certo? Olha que doideira. Vocês se recordam lá da segunda lei de Ohm? Da rola, olha aqui, ó. Lembra disso daqui?
Essa resistência de cada pedaço do fio, fofinhos, depende da resistividade, que é constante para todo fio, da bitola, que é a espessura desse fio, e do comprimento L. Sacaram? Então, manipulando esses comprimentos, naturalmente eu estou manipulando o valor dessas resistências aqui, ó. Olha que doido. Do R3 e do R4. Olha que maravilha. Então, no lugar do R4, que seria a resistência desse fio L4, eu vou pôr o comprimento dele, ó, L4. Quando eu pego aqui R2 e eu vou multiplicar pelo R3, a resistência desse pedacinho de fio, ela é proporcional ao L3. Se vocês colocarem rolo aqui, vai cortar o Rho e o A. E aí só sobra o comprimento. Então essa é uma ponte que a gente chama de ponte de fio. Nada mais é do que uma ponte de Wheatstone utilizando o fio, tá? E é uma ponte equilibrada. Ou seja, a corrente elétrica nesse amperímetro é nula. Se você pegar aqui no ponto A e no ponto B, você leva choque. Se você pegar no ponto C e no ponto D, com a ponte equilibrada, você não leva choque. Por quê? Porque a diferença de potencial entre os pontos C e D é nula. Por isso que não tem corrente elétrica. Sacou? Então essa é uma configuração denominada ponte de Wheatstone. E, meus amigos, nos exercícios, esse negócio fica nebuloso. Você tem que sacar se está rolando a ponte de Wheatstone ou não. Como que você testa se está rolando a ponte de Wheatstone? Multiplica aqui os resistores dessa maneira aqui. Se der o mesmo valor dos dois lados, ponto para você. É uma ponte de Wheatstone. Caso contrário, você tem que fazer uma análise mais apurada do circuito. Fechou? Para ilustrar essa parada, galera, eu vou fazer um exercício bem cabuloso que envolve esse monte de coisa além da ponte de Wheatstone. Fechou? Vamos lá então, exercício 1. A figura a seguir representa um circuito elétrico constituído por duas baterias de resistência interna desprezíveis e 7 resistores. Então, ó, acompanha o desenho. Ó, você tem um resistor de 10 ohms, aí você tem um fiozão assim, aí você tem do lado direito um resistor de 5 ohms, beleza? Aí você vai mais pro lado direito ainda, você tem um resistor aqui, ó, de 15 ohms. Aí você tem duas baterias, olha que fofo. Você tem aqui pá e pá, uma bateria ali de força E, força eletromotriz E. Aqui pá e pá, outra batera, firmeza, aqui. Aí você tem um resistor de 10, tá acompanhando aí, ó? Um resistor de 10 fechando aqui com o de 15. E aí você tem um resistor de 20 ohms aqui, que está ali ligado naquele outro de 10. Então aqui é 10 ohms, aqui é 20 ohms. Eu estou fazendo o circuito aqui, galera, porque senão não dá rock. Aqui é 4 ohms, aqui é 4 ohms e a força eletromotriz é E. Fechou? O que ele diz? Sendo que a máxima potência dissipada em cada resistor, não poderá ultrapassar 10 watts, a força eletromotriz máxima dessas baterias poderão apresentar em volts o valor igual a quanto? Então, existe uma imposição do exercício para que a potência máxima em um dos resistores, ou seja, aquele resistor em que dissiparia a potência máxima, não pode passar de 10 watts. Manjou? Muito bem. Antes de qualquer coisa, a gente precisa estudar como que esses caras estão ligados. Como que esses resistores estão ligados. Se é que eles estão de fato funcionando. Pode ser que alguns deles nem esteja sendo percorrido por corrente. Essa é a grande jogada, tá? Então eu vou refazer esse circuito aqui de uma forma mais elegante e aí você vai perceber algumas coisas. Para isso, fofos, vamos pegar bonitinho e marcar alguns pontos que são os nós. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, beleza? São os terminais da primeira bateria. Tudo indica, né? Como não tem nenhuma resistência aqui, ó, esse ponto aqui também é A e esse ponto aqui também é B. Beleza? Agora, esse ponto aqui, ele não é nem A nem B.
Ele tem uma resistência ali no meio da parada. Então eu vou chamar esse ponto aqui de C. E esse ponto aqui, que é outro nó, não é nem A, nem B, nem C. Então eu vou chamar esse ponto aqui de D. Ok? De D. E eu vou refazer esse circuito com um detalhe de extrema importância. Vocês conseguem perceber que esses dois geradores aqui, ó, esses dois geradores junto com essas resistências, pode ser considerado uma associação de geradores em paralelo? Lembra que a gente fez a associação de geradores em paralelo umas aulas atrás? Olha só, são dois geradores de mesma força eletromotriz e a gente pode fazer uma maracutaia considerando que esses resistores de 4 ohms seriam os resistores internos de cada um desses geradores, as resistências internas. Então tá bem claro aqui agora, né, ó, entre o ponto A e o ponto B, que essa associação, ó, é uma associação, opa, faltou um S aqui, né, nem vou escrever associação, beleza? Ó, esses geradores, eles estão em paralelo. Então, eu posso trocá-los por um gerador de mesma força eletromotriz com uma resistência de 2 ohms, que é o paralelo dessas duas aqui. Tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui os pontos A de amor e B de baixinho. A de amor e B de baixinho. E entre esses pontos, eu vou colocar o gerador equivalente, que tem uma resistência interna de 2 ohms, tá? 2 ohms. Eu vou trocar os lados para ficar coerente. O A, ele está no polo positivo e o B no polo negativo. Vai dar tudo certo, beleza? Ó, A de amor, B de baixinho. E aqui você tem a força eletromotriz. Tudo bem? Agora, existem mais 2 pontos ali que são os pontos C e D. Eu vou colocar esses pontos C e D aqui assim. E agora eu vou começar a pendurar os resistores que estão ligados entre esses pontos. Fechou? Então olha só. Entre A e B eu tenho essa parada aqui, ó. Entre A e D eu tenho um de 5 ohms. Então eu vou pegar aqui, ó, esse resistor aqui, ó, de 5 ohms. Tá aqui, ó, 5 ohms. Entre A e B. Então eu já coloquei esse daqui, beleza, ó, entre A e D. Agora entre A e C eu tenho de 10 ohms. Então entre A e C eu tenho um de 10 ohms. Estaria aqui assim, ó. Pode ser que eu tenha que refazer essa parada aqui de um jeito mais bonito, tá? Mas já já a gente vê. Ó, entre A e C, tenho A e C, 10 ohms, tá? Aí entre os pontos C e D eu tenho de 15, aqui ó. C e D eu tenho de 15 ohms. Aí, ó, então eu já pus esse, AC, eu já pus esse, CD. Agora eu tenho entre B e C. Entre B e C. Entre B e C é um de 20. Então tá aqui, ó. Entre B e C é um de 20 ohms. Ok? E aí eu tenho um entre B e D. Entre B e D. Nossa, vai ficar muito louco isso daqui. Entre B e D. Eu acho que eu vou ter que refazer essa parada aqui, porque senão vai ficar mais nebuloso ainda. Jesus. Entre B e D, você tem esse daqui de 10 ohms. Tá? Ou seja, ficou muito pior de ver. Eu tenho que fazer uma maracutaia aqui para vocês perceberem o lance. Olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou pegar esse ponto B e vou trazer ele mais para cá assim, que aí vai ficar bem claro o que vai rolar. Quer ver que louco? Ó, eu vou trazer esse ponto B, ó, quer ver? Eu vou trazer esse ponto B para cá assim, ó. Vou fazer isso daqui, ó, quer ver que louco, cara? Ó, esse aqui é o ponto B, né? Então, ó, eu vou trazer esse ponto B. Ixi, nossa senhora, vai ficar um regaço isso daqui. Eu vou ter que remontar esse circuito para você entender melhor. Deixa eu ver como eu vou montar ele aqui. Ficar frio vai dar certo. Ó, peraí. Ó, AB, agora você vai ver. Eu vou pôr aqui, ó, C e D. Vai ficar mais bonito assim, ó. Eu vou voltar à festa. Vamos ver se vai dar certo. Entre C e D eu tenho esse de 15, ó, esse de 15. Beleza? Aqui está o ponto A, vou puxar ele para baixo. Aqui está o ponto B, vou puxar ele para baixo, ó. A e B, aqui, beleza? Ó, aí eu já pus esse de 15. Entre A e D você tem o de 5. Cadê o A e o D? Aqui, ó, você tem o de 5. Opa, aqui, ó. Ó, entre A e D você tem o de 5. Taca.
5 ohms entre A e D. Já pus, ó, entre A e D, esse de 5. Agora, entre A e C, eu tenho de 10. Entre A e C, eu tenho de 10. É, meu amigo, tem hora que a jurupoca pia. Aqui, ó, entre B e C, você tem o de 20. Ó, entre B e C, você tem o de 20 ohms. E entre B e C já pus o de 20 ohms. Entre B e D, você tem o de 10. Agora vai ficar mais bonito. É, ó, de 10 ohms. Beleza? Então vamos conferir se eu coloquei todos fofos. Então vai lá, ó. O de 20 entre B e C, certo? O de 10 entre A e C. O de entre A e D, o de 5. Entre B e D, o de 10. Entre B e D, o de 10. Tica aqui. Beleza? E entre C e D, o de 15. Pronto. Agora sim vai ficar bem claro o que vai acontecer. Tem hora que você tem que ter a manha e ficar esperto, fechou? Olha que doido. Quanto que é 5 vezes 2? 20. 5 vezes 20? 100. E 10 vezes 10? 100. Ou seja, aqui eu tenho uma ponte de Wheatstone equilibrada. Ponte equilibrada. E se a ponte está equilibrada, tá? Ó, se 5 vezes 20 é igual a 10 vezes 10, quer dizer que esse cara não está funcionando, meu amigo. Olha que viagem esse negócio. Esse cara não está funcionando. Simplesmente o fato da ponte estar equilibrada implica que no resistor de 15 não está passando corrente elétrica. Fechou? Então, meu amigo, minha amiga, fofinho e fofinha, olha só qual que é o lance. Aqui você tem a força eletromotriz, aqui você tem os 2 ohms, certo? Aqui vai ficar assim, ó, o de 20 insere com o de 10, o de 10 insere com o de 5, o de 20 insere com o de 10 e o de 10 insere com o de 5 ohms. Beleza? Joia? Tudo bem? Essa é a festa. Muito jóia. Muito bom, muito bom. Agora vem a jogada. Outra jogada. Desses resistores, a gente tem que identificar qual deles que dissiparia a maior potência. Fazendo o circuito novamente aqui, ó, aqui nós teríamos o I total. Esse I total vai ser dividido aqui, ó, I1 e I2. E isso daqui volta a ser o I total. Certo? Veja bem, galera. Certamente o I2 é maior do que o I1. Certamente. Isso é uma certeza absoluta. Tá? É uma certeza absoluta. Por que eu digo que é uma certeza absoluta? Se aqui eu tenho 15 ohms e aqui eu tenho 30 ohms, se aqui eu tenho 15 ohms e aqui eu tenho 30 ohms, o que acontece? Aonde tem mais resistência, tem menor corrente. Certo? Aonde tem mais resistência, tem menor corrente. Aí eu vou fazer uma outra gambiarra. Esse I total é igual a I1 mais I2. Certo? Esse I total aqui é o I1 mais o I2. Maravilha. Qual é a relação entre I1 e I2? Olha só, pessoal. Aqui, ó, entre os pontos A e B, nós temos a mesma diferença de potencial. Esses dois aqui equivalem a um de 30 ohms, correto? Porque eles estão em série. E esses dois aqui, eles equivalem a um de 15 ohms. Beleza? Olha o que eu vou fazer. Certamente, essa corrente aqui é maior que essa. Então, certamente, aqui é provável que dissipe mais potência que aqui. De qualquer maneira, olha uma gambiarra que eu vou fazer o teste para ver qual dos resistores dissiparia maior potência. Se eu pegar essa resistência de 15, ó, entre A e B, ó, entre A de amor e B de baixinho. Se eu pegar essa resistência de 15 e multiplicar por I2, vai dar a mesma coisa que 30 vezes o I1. Ok? Então a corrente I2,
a corrente I2 é igual a 2 vezes o I1. É o dobro. Eu vou simplificar por 15 dos dois lados, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Beleza? Então a corrente I2 é 2 vezes o I1. Tá? E o I total, que é I1 mais I2, eu posso escrever que vai ser I1 mais 2I1. Ou seja, o I total é igual a 3I1. Eu vou determinar as potências para alguns resistores e testar qual delas que vai ser a máxima. Olha só que maracutá, esse exercício é difícil pra caramba. A primeira coisa já era identificar a ponte de Wheatstone. Remontar o circuito de uma forma elegante. Na primeira vez eu nem consegui. Tive que fazer outra vez para identificar a ponte de Wheatstone. Agora, com o valor de corrente, eu tenho que identificar qual desses resistores vai dissipar a maior potência para a gente considerar a potência igual a 10 watts. É hardcore esse exercício. Então, olha só. A corrente aqui é I1, certo? A corrente aqui é 2 vezes o I1. Tá? Se a corrente aqui é a mesma que aqui, certeza que o de 20 dissipa mais potência que o de 10. Tá? Então, ó, a potência desse de 20 seria 20 vezes o I1 ao quadrado. Essa é a potência dissipada por esse de 20. Entre o de 10 e o de 5, certamente o de 10 ohms vai dissipar mais potência que o de 5, já que a corrente é maior. É a mesma, desculpa. Então a potência no de 10 vai ser 10 vezes o I2 ao quadrado. Só que o I2 é 2 vezes o I1. Então aqui ficaria 40 vezes I1 ao quadrado. Certo? Ou seja, a potência do de 10 já é maior do que a potência do de 20. Então esse daqui ele está ganhando como o maior dissipador de potência. Por enquanto. E agora eu vou ver esse cara aqui, ó. Aonde passa o I total, que é 3I. Então, ó, a potência dissipada pelo de 2 ohms seria 2 vezes o I total ao quadrado. Ou seja, a potência P2 seria 2 vezes 3I elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 é 18. Então ficaria 18 vezes o I1 ao quadrado. Qual desses resistores que dissipa a maior potência? O resistor que dissipa a maior potência é esse P, é esse daqui, ó, de 10 ohms. Então eu tenho que impor que esse resistor vai dissipar os 10 watts, que é a máxima potência desse que o cara quer que dissipe. Então, ó, o resistor de 10 ohms deve dissipar 10 watts. Beleza? 10 watts. Fechou? Então, olha só que doido. Olha só. Vamos lá. Com essa informação, a gente vai determinar o quê? A gente vai determinar qual é a corrente. A corrente I2, que é 2 vezes o I1. Então vai, ó. A potência desse resistor de 10 tem que ser 10 watts. Então, 40 vezes o I1 ao quadrado, 40 vezes o I1 ao quadrado é igual a 10. I1 ao quadrado é 10 dividido por 40, certo, galera? I1 vai ser 1/4, uma sala, uma cozinha. I1 é raiz de 1/4. Então, a corrente I1 é de meio ampere. A corrente I1 é meio ampere. Meio ampere. Tá? Meio ampere. Se a corrente I1 é meio ampere, quanto vale a corrente I2? Isso. Vai valer 2 vezes o I1. Então, o I2 é igual a 2 vezes meio, ou seja, o I2 é igual a 1 ampere. Se o I2 vale 1 ampere e o I1 vale meio ampere, o I total vai valer 3 vezes meio, 1,5. Então, o I total é igual a 1,5 amperes. Essa é a corrente total no circuito nesse caso. Fechou? Agora, com isso,
Com essa informação eu vou determinar a resistência equivalente e por fim o que o cara pediu, que é a força eletromotriz. Então, vou apagar aqui, vou deixar o circuito aí de jeito, para você observar aí o que o Ganso vai fazer, tá? Olha que fofo, esse exercício é cabuloso, hein, galera? Nossa senhora, não dava nada para ele, gente. Ó, ranquei. Ó, então aqui é 30 com 15. Então a resistência entre A e B é 30 vezes 15, dividido por 30 mais 15. Então a resistência entre A e B vai ser 30 vezes 15 dividido por 45. Beleza? 45, ó, se eu dividir aqui, ó, vai dar, aqui dá 1, aqui dá 3. A resistência entre A e B, vai ser de 10 ohms. Essa resistência entre A e B é 10 ohms. Com a resistência de 2, a resistência equivalente vai ser 2 mais 10. Então a resistência equivalente é igual a 12 ohms. Essa é a resistência equivalente do circuito. E por fim, o U total é o R equivalente vezes o I total. O U total é a própria força eletromotriz, já que a bateria nós estamos considerando ideal. O R equivalente é 12 e o I total é 1,5. Portanto, nós temos aqui 18 volts. Essa é a força eletromotriz da bateria. Então é um exercício extremamente difícil, extremamente meticuloso, com muitos detalhes importantes. Então fique esperto porque esse é cabuloso. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a aula de ponte de Wheatstone, junto com os circuitos. Na aula que vem nós vamos tratar de mais circuitos elétricos. Como eu disse pra vocês, cai bastante vestibular essas coisas. E tamo junto, beleza? Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu!